Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Livro do Apocalipse, capítulo 8, dos versículos 1 a 12. Eu vou ler aqui na minha tradução. Aqui na minha Bíblia diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. O livro do Apocalipse é um livro profético, um livro cheio de simbolismos, numa linguagem profética de difícil compreensão para até mesmo alguns que se debruçam para estudar e encontrar explicação e entendimento para o que Deus está revelando através do apóstolo João. Mas é preciso muito estudo, é preciso um aprofundamento intenso, é preciso um conhecimento que vai além da capacidade de ler e de raciocinar. É preciso conhecer da história, do contexto, da língua, aplicar uma exegese, a hermenêutica e chegar à compreensão, sobretudo sob a direção do Espírito Santo. Aqui nesse texto, o apóstolo João, da parte do Senhor, está falando de 4 anjos que vão tocar as suas trombetas. E a revelação falará ainda sobre outros 3 anjos, continuando dali de onde paramos para frente, e as suas respectivas trombetas. E eu não falarei sobre as demais trombetas e os outros 3 anjos, para não ser redundante quanto ao propósito desta mensagem, mas eu vou me ater apenas a esses 4 anjos e as suas trombetas. Todos os elementos que estão mencionados nesse texto têm significado importantíssimo. Eu não vou
aprofundar muito, ou não vou me aprofundar, porque nós teríamos que levar algumas horas aqui ainda, mas eu quero me ater a 2 elementos, e falarei de alguns outros um tanto en passant. Eu quero falar dos anjos e das trombetas. Anjo é um ser celestial, é um ser criado espiritual, e o anjo, ele tem uma designação dada por Deus, e essa palavra anjo, ela está ligada ao significado de mensageiro. Então, o anjo, ele é um mensageiro da parte de Deus. Observe que cada anjo, ele é designado para uma tarefa específica. Cada uma das trombetas e seus respectivos anjos, ou cada anjo com as suas respectivas trombetas, é dado a eles uma tarefa específica. E essas tarefas específicas, e todas elas, são cataclísmicas. Elas produzirão destruição. Elas provocarão tragédias. Todos os elementos destruídos mencionados nesse texto envolvem o mundo criado por Deus. O anjo vai tocar e árvores e erva verde serão queimadas, destruídas. Outro anjo vai tocar e morrerão criaturas do mar. Outro anjo vai tocar a sua trombeta e rios e fontes de águas vão ser tornadas malignas. O sol, a lua e as estrelas, quando o quarto anjo tocar, eles escurecerão. Todas estas situações cataclísmicas, elas estão associadas, ligadas à vida do homem na terra, aos elementos que envolvem o mundo criado por Deus e que afetam a vida do ser humano na face da terra. A revelação fala que apenas 1/3 parte, ou seja, 1/3 de cada um desses elementos é destruído após a toque da trombeta. Que significado terá esse 1/3, essa terça parte? Eu quero te chamar a atenção então para alguns elementos importantes nesse texto da revelação apocalíptica. Primeiro, há algo que é comum em todas essas situações de destruição relatadas, e é que cada uma das desgraças, antes delas acontecerem, houve um anjo soando uma trombeta. Então, diga para você falando, vai ouvir, quem está do seu lado também. Isto é científico. Quando a gente lê em voz alta, quando a gente fala e repete, essas coisas vão sendo gravadas na nossa mente. Então, vamos todos nos ajudar. Olha para quem está do seu lado e diz: quando um anjo toca a trombeta, vai acontecer alguma coisa. Pergunta para ele, qual é o significado de anjo? Responde. É o quê? Mensageiro. Amados, para que serve a trombeta? A trombeta de que ele está mencionando aqui, ela era normalmente um chifre de um animal. No caso dos israelitas, do povo judeu, é chamado shofar, trombeta, shofar. E era tornada assim, do chifre de um cabrito, né? E o som não era muito diferente desse não.
vou tocar de novo não, vocês vão daqui a pouco querer que eu faça parte do grupo aqui musical, né? Mas imagina um anjo tocando uma trombeta e ressoando essa trombeta e ela sendo ouvida pelo mundo inteiro. O outro elemento importante que eu quero te chamar a atenção aqui é que cada uma dessas trombetas, elas têm uma função. E o anjo tocá-la tem um propósito. E o propósito é prenunciar, anunciar uma tragédia que acontecerá com a natureza criada por Deus na terra e que é fundamental para a sobrevivência humana. Anjo, ele é o quê? Mensageiro. A trombeta é um instrumento de quê? De aviso. Trombeta na Bíblia é sempre um instrumento que está associado à convocação, a chamada do povo para dar sua atenção para algo de muita importância. Nós vemos lá no Antigo Testamento, o povo quando entra na terra prometida e as tribos são distribuídas, há uma ordem que eles passam a obedecer. Quando uma tribo estiver em dificuldade, eles deveriam subir as montanhas e para comunicarem às demais tribos, eles deveriam soar a trombeta, que era nada mais nada menos do que esse chofar, esse chifre de um bode, de um cabrito, de um carneiro. E quando as outras tribos ouviam, cada homem em condição de batalha, ele se armava e ele, junto com a sua liderança, seguia em direção daquela tribo que fez o chamado. Também, por ordem de Deus, os sacerdotes, em tempos específicos, eles tinham lá os levitas que soavam o chofar, e quando o chofar ele era soado, lá o povo todo que estava no deserto, caminhando para Canaã, sabia que deveria todo ele se dirigir para a tenda da congregação. Então o soar da trombeta, ela tem esse significado, é uma convocação para a guerra, é uma convocação para uma reunião, é uma convocação para celebração ao Senhor. Até hoje a igreja católica que fica aqui atrás da nossa, quando dá o horário das 18 horas, a gente ouve o soar do sino, do campanário. E as igrejas também, as igrejas evangélicas, antigamente, elas tinham um campanário, e depois o campanário foi substituído por uma corneta, onde tocava-se as músicas de louvor a Deus, e o povo sabia que estava na hora, era a convocação para virem e serem igreja, para prestarem culto a Deus. Eu não sei quantos se lembram disso. Essa igreja aqui, quando eu vim para cá, tinha uma corneta lá em cima, que foi usada muito. Pegou, Estelma? Era pequenininha, não viu não? Na minha igreja, quando eu criança, igreja dos meus pais, lá em Talva, meu avô, o vovô Gininho, era ele o sonoplasta da igreja. Então, todo domingo, ele chegava 1 hora mais cedo, e ele ia até onde ficava lá o toca-discos. Quem lembra dos toca-discos? Colocava aquela bolachona, aquele disco de vinil, não é? 85 ou 75 rotações, se não me engano. E ali ele ligava o equipamento e lá da corneta, no alto do edifício, começava a tocar Feliciano Amaral. E Talva, que era uma vila com alguns milhares apenas de habitantes, 10, 12 mil habitantes, todo mundo que estava ali na área do lugarejo ouvia e sabia que era a convocação para
ir para a igreja. A trombeta tinha essa função. E a trombeta do anjo aqui, ele também tem essa função. E a função dessa trombeta do anjo é chamar a atenção do povo para o juízo de Deus. É avisar que há o juízo de Deus que está para acontecer. Provérbios capítulo 22, 3 diz: o avisado vê o mal e se esconde, o tolo passa e sofre a pena. Tem muita gente ouvindo o soar da trombeta, mas tem se feito tolo e passado aperto e sofrendo perdas por não dar atenção ao aviso. A trombeta, nesse contexto do Apocalipse, amados, o aviso de Deus para o povo, para que preste atenção para o juízo que ele está executando sobre a terra. Esta é uma visão profética. Deus está dando essa visão para João e dizendo: escreve num livro, porque todo aquele que a ler deverá saber que eu estou para exercer o juízo sobre a terra. Joel capítulo 2, versículo 1, diz o profeta: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Deus usa o profeta Joel lá no Antigo Testamento para chamar a atenção do seu povo que estava andando e vivendo como se Deus não existisse. Estava cada um buscando viver do seu jeito, sem nenhum cuidado com a sua vida, quanto a como vivia, o que fazia, sem nenhuma apreensão quanto às repercussões que teria espiritualmente. Tem muita gente, tem muito crente que está vivendo de modo como se Deus não fosse ser pessoal, Ele não estivesse vendo tudo o que acontece, sendo Ele onisciente, não estivesse presente, sendo Ele onipresente. Está vivendo como se Deus nem existisse. Quem aqui já, andando na rua, se distraiu de tal forma, se abstraiu com seus pensamentos de tal modo, que em determinado momento parou e falou: meu pai, atravessei essa avenida e eu nem me lembrei, nem parei para olhar. Quem já passou por isso? Só eu? Acho que todo mundo aqui, ó. Tem muita gente vivendo assim em relação a Deus. Tem muita gente vivendo assim em relação à vida aqui na terra. Tem muita gente vivendo como se a vida aqui na terra fosse para sempre. Tem muita gente vivendo aqui e às vezes vai até um sepultamento e quando chega lá se confronta com a dura realidade que a vida vai acabar e também ele um dia passará por aquilo, mas quando sai dali esquece tudo de novo e continua a viver como se a vida fosse durar para sempre aqui, como se o juízo de Deus não viesse. Amados, Deus sempre avisou de seu juízo, para dar tempo ao homem de se arrepender. Deus usou profetas no passado, Deus chamou a atenção, Deus usou Joel, Amós, Miqueias, Obadias, Sofonias, Ageu, Isaías. E o povo não deu ouvidos e acabou indo para a escravidão em Babilônia, e teve que passar 70 anos escravo, por não dar atenção à trombeta. Deus é tão extraordinário que Ele sempre avisa do seu juízo para dar tempo do homem se arrepender. As trombetas do Apocalipse são nada mais do que isso, são avisos do juízo iminente de Deus. O que esse texto nos mostra, queridos, é que Deus tem o interesse de que ninguém seja desavisado, seja pego desavisado. Trombeta é um instrumento que é soprado, não dá som por si só.
Assim foram e são os profetas. Assim são os pregadores da palavra de Deus, instrumentos soprados pelo Espírito Santo para avisar a igreja, para avisar os crentes, para avisar a noiva, para avisar o ímpio de que se arrependa, porque o juízo está às portas. Às vezes não se gosta do som que se ouve da trombeta. Meu filho, vai lá no teclado. Está ligado aqui? É? Será que ainda sei? Bonito, né? Calmo, sereno e tranquilo. Quem sabe? Sinto descanso nesse viver. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Lindo, não é, irmão? Lindo, 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 é bom? Um violão tocado, que coisa boa. Horrível. Isso é a trombeta. Isso é uma trombeta. Soa desagradável. Ninguém iria querer acompanhar uma música tocada por uma trombeta. Ninguém vai querer. Agride. Não é não? Isso é trombeta. Às vezes não se gosta do som que se ouve da trombeta. Às vezes se prefere um violino. Às vezes se prefere um violão, tocado pelo Wellington, é claro. Às vezes se prefere um violoncelo, porque a trombeta tem um som muito forte, nos parece desagradável. Amados, as adversidades muitas vezes são trombetas que Deus está usando para chamar nossa atenção para Ele, que Ele está voltando, que há um juízo dele sobre nós, por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da falta de atenção, porque não estamos observando e andando segundo os seus princípios e valores. Ele faz soar uma trombeta. Deus está tocando uma trombeta hoje. E é Ele quem diz: você está me ouvindo? As adversidades muitas vezes são isso, amados. As trombetas de Deus sendo soadas para chamar nossa atenção para Ele. Um pregador que prega a palavra de Deus e fala aquilo que te incomoda, que te constrange, mas vendo a palavra de Deus, é a trombeta que o Espírito Santo usa para chamar a atenção, não para o homem de Deus, mas para a sua palavra, palavra do Senhor, para a sua vida, para que se desperte antes que seja tarde. As pessoas estão tão voltadas para si mesmas e seu futuro nessa terra, que já não estão ouvindo as trombetas que Deus está soando, ou estão ouvindo, mas não estão nem entendendo, como não estão dando ouvidos para os profetas e para os púlpitos que o Senhor tem usado para soar. Deus está tocando uma trombeta hoje, é Ele quem diz, como em Hebreus 3,15: se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Mas quantos corações há endurecidos em nosso tempo? Há muita gente que está fazendo ouvidos de mercador para as trombetas que o Senhor tem tocado. São os cataclismas, as tragédias, os chamados desastres naturais, que deveriam chamar a atenção das pessoas para o Senhor e temerem a Ele, mas não são muitos os que têm dado atenção.
Quem se lembra do tsunami que atingiu a Indonésia há um tempo atrás? Coisas que não são noticiadas, porque não são do interesse daquele que rege o mundo e atua para que o ser humano não dê atenção às trombetas. Mas o famoso tsunami que atingiu a Indonésia há um tempo atrás, entre tantas coisas que ele destruiu um dos maiores centros de prostituição infantil existente no mundo. Mas os noticiários não deram importância para isso. Eu vou dizer de novo, um dos maiores centros de prostituição infantil do mundo. É interessante que lá reúne um dos maiores centros de prostituição também de adolescentes. Meninas de 12 a 16, 17 anos, que são vendidas pelos seus próprios pais. Muitas delas. Outras, para conseguir sobrevivência, se lançam à prostituição. Interessante que uma cantora islâmica lá na Indonésia cantou na TV uma música dizendo: ó Deus, o Senhor com certeza está triste conosco aqui. Enquanto que aqui do outro lado do mundo, muitos ainda pensam que o que aconteceu foi algum tipo de justiça indiscriminada da parte de Deus por deixar que algo assim acontecesse, ou simplesmente nem se deram conta de coisa alguma. Olharam para aquilo apenas como mais uma notícia trágica. Amados, observem no texto de Apocalipse que lemos, que ele menciona que apenas 1/3 foi destruído. É exatamente isso que deve nos chamar a atenção, para o fato de que Deus, em sua misericórdia, ainda está alertando para que nos voltemos para Ele. Ele está dando oportunidade. Tem gente que está enfrentando enfermidade, que os médicos não descobrem a razão. Tem gente que está enfrentando enfermidade, a medicina tem a cura para aquela enfermidade, os medicamentos, os tratamentos estão lá, tudo certinho, mas não debela. Tem gente que está perdendo emprego, ficando sem nada, mas não abre os ouvidos e os olhos para a trombeta que o Senhor está tocando. Será que Deus tem soado alguma trombeta em sua vida para chamar a sua atenção para que você se volte para Ele? Será? Pois quando diz a palavra do Senhor em Hebreus 3,15, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Tem uma trombeta de Deus sendo tocada na sua vida? Pensa um pouquinho sobre isso. O Senhor tem enviado um anjo. Amado, demônio é anjo. Ei, demônio é anjo. Demônio nada mais é um anjo que fez a escolha errada de servir a Lúcifer. Se rebelou contra Deus, mas os demônios estão debaixo da autoridade e do poder supremo do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Aleluia! Mas ele é anjo. E Deus tem permitido até mesmo demônios estarem oprimindo crentes. Não podem tocar na salvação dele ou dela, porque é filho ou filha de Deus, mas está tocando a sua vida aqui na terra, tirando a sua paz, espírito, alegria, tirando vida. E por quê? Porque não deu ouvidos à voz do Senhor, e o Senhor está chamando a sua atenção: volta para mim. Ei, eu estou permitindo isto como trombeta, para que você largue a arrogância, a prepotência, deixe essa rebeldia,
lembre-se que você não é qualquer um. Eu te criei para viver para minha glória. Eu te criei para nós termos um relacionamento, e você anda por aqui vivendo de qualquer jeito, se permitindo ser contaminado por esse mundo, corrompido por esse mundo, negociando os princípios e valores que eu estabeleci para que a nossa relação fosse uma relação de pai e filho, com harmonia, com alegria, para que eu possa te abençoar. Amado, tem você experimentado alguma situação trágica, ou não tão grave, e que você não tem entendido, mas é o Senhor chamando a sua atenção para que você se volte para Ele, num concerto de vida e numa aliança para viver pelo propósito pelo qual Ele te criou, que é completamente diferente desse viver egoísta, centrado em você mesmo, quando deveria ser centrado nele que te criou. Te deu vida para que você vivesse de modo a dar prazer ao coração dele. Nós oramos ainda agora há pouco aqui, clamando ao Senhor por libertação. Você foi conduzido a refletir a respeito de estar com o coração puro e as mãos limpas, mas agora o Senhor faz soar a sua trombeta a partir desse púlpito. E foram 4 anjos apenas os que nós observamos aqui. E se daqui o Senhor está usando um anjo para soar uma trombeta para você agora, quantos anjos Ele já usou soando trombetas e você não deu ouvidos? Você sabe que o número 7 significa algo completo, nada mais há a ser feito. Foram 7 os anjos enviados pelo Senhor, serão 7, porque isso ainda está se cumprindo. Isso significa dizer, queridos, que Deus não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você. A razão de agora mesmo você estar ouvindo isso, você que está em casa, você que está num carro, você que está num hospital, você que está num presídio, onde quer que você esteja, é que o Senhor não desistiu de você. Essa trombeta que está sendo soada por esse púlpito é para dizer a você: volte hoje, se conserte, porque o Senhor te espera. Ele te ama, Ele te ama, Ele quer o teu bem. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para pagar o preço de remissão dos nossos pecados e nos fazer possíveis de estarmos em comunhão com Ele, o Pai. O Senhor está soando a sua trombeta. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.